Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana e hoje o Pod Costa vai falar sobre a história da escravidão na região dos Lagos. Para falar sobre o tema, estamos recebendo Pierre de Cristo, que é historiador, pesquisador e palestrante, e Carlos Vermelho, pesquisador documental, genealogista e produtor cultural. Sejam muito bem-vindos ao Pod Costa. Bom dia, muito obrigado. E a gente que agradece o convite para poder estar aqui falando desse assunto tão importante. Vamos começar pelo Pierre. Pierre, como é que você escolheu a carreira dentro do mundo da história? Por que você escolheu trilhar esse caminho? Desde muito novo eu sempre fui muito curioso, né, nessa questão de querer estudar. Logo quando entrei na escola, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler gibi, essas questões todas. E aí, com o tempo, quando eu fui entrando nas escolas, um assunto que eu mais gostava era história. Eu sou péssimo em matemática, meus filhos também me puxaram, só sei 1 mais 1, sempre falo com isso, 1 mais 1, porque eu não sei para que, né, que tem tantas coisas nessa questão. E aí eu comecei a gostar muito de história. Fui estudando história, e um belo dia eu falei, cara, eu gostaria de fazer uma faculdade de história, né? Mas nunca tive oportunidade, porque né, a gente que é um homem preto, que precisa trabalhar, sustentar a família, a gente passa por um processo muito doloroso de ou você trabalha ou você estuda. Eu passei por esse processo. E eu fui fazer faculdade com 30 anos de idade, né? Com 30 anos de idade que eu entrei na faculdade e consegui realizar meu sonho de se formar em História. E aí comecei a trabalhar com um tema sobre a ampla escravidão, que é um tema que eu comecei a tentar me entender como um homem preto através desse processo sobre a ampla escravidão. E dentro desse contexto de olhar para a história, né? Olhar para o passado para poder entender o presente, eu acho que é um pouco também da questão do Carlos. Carlos, como é que você se deparou e falou assim, não, eu quero ser um pesquisador, eu quero entender o que aconteceu? Primeiramente, muito bom dia, gostaria de agradecer o convite e vou falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Eu sempre fui um profissional, desde o início da minha vida profissional ligado a outras estruturas, né? Trabalhei em administração, trabalhei com produção para jornais e revistas e trabalhei no mercado de automóveis durante muitos anos, mais de 20 anos. E eu entrei na questão, sempre gostei de história, sempre gostei de pessoas, então estudar pessoas sempre foi o meu objeto, assim, sempre gostei de lidar com pessoas, e eu comecei a estudar a genealogia para conhecer, porque no início da minha vida eu tinha dificuldade de lidar com o meu sobrenome, que é Vermelho, meu nome é Carlos Vermelho, e eu senti alguma dificuldade porque os primeiros dias de aula eram terríveis. Quem é esse vermelho? Vermelho, o cara é preto com o nome vermelho. Aí não tinha tanto essa coisa que se tem hoje. E eu comecei a querer saber de onde tinham vindo meus antepassados. E aí comecei a lidar com isso. E em 2014 eu comecei realmente a querer buscar raízes. Eu tive um aprendizado com algumas pessoas que eu fui conhecendo pelo caminho, e em 2015 eu comecei a fazer a história da família da minha falecida esposa. E chegamos a uma história grandiosa, e através da história da família dela, eu fui convidado para fazer muitas outras, e me tornei uma referência na área de pesquisa aqui na região dos Lagos, de pesquisa de famílias e de pessoas. Para a gente entender essa questão, né, das famílias, das origens, aí a gente volta agora para o Pierre para entender um pouco, né, porque a história que a gente aprende na escola, né, a história que a gente aprende na escola não é exatamente a história real, né, Pierre? Eu queria que você falasse um pouco isso dentro da sua pesquisa, um pouco sobre essa história real da escravidão, falasse um pouco para a gente sobre o início da escravidão e o processo de escravidão aqui no Brasil. Primeiro a gente tem que partir desse princípio que a história real ela foi apagada pelo processo, né, colonial, né?
Homens brancos que escrevem sua própria história para, no sentido de se tornarem vitoriosos, a gente tem esse processo que a gente começa a entender. E quando você vai falar sobre escravidão, normalmente quando eu vou palestrar, eu vou conversar com as pessoas, o que a gente tem nos livros didáticos? O mesmo livro que eu estudei quando eu tinha 7, 8 anos de idade, de história, é o livro que está passado para hoje, futuramente para o meu neto, que vai ser. Ou seja, não há uma revisão, né, historiográfica que venha trazer esse viés de como realmente foi a escravidão no país. Né, que foi uma escravidão totalmente dolorosa, né? A diáspora fez muito mal para esse processo, tanto indígena quanto africano. Só que nos livros de história, se você tem um livro de história de 100 páginas, eles vão acreditar lá 2 páginas para esse processo da escravidão afro-indígena, colocando o negro indígena numa condição de subalternidade. Sempre isso. Né? Não traz aquele recorte, né? Por exemplo, de onde vieram os africanos, que eram reis e rainhas, que tinham culturas diferentes, né? Que tinham uma sociedade diferente, que tinham uma alimentação diferente. Tanto que, quando eles vieram para cá, eles trouxeram essa cultura para cá. Eu costumo dizer que o país ele foi civilizado pelos africanos, porque nós temos a música, nós temos a comida, nós temos várias culturas. De tudo que a gente tem, dentro desse processo que os africanos trouxeram para cá, e agregou com as questões indígenas, né, que a gente também tem, que são, por exemplo, a questão dos remédios, entre outras coisas. Né? Então, a escravidão no país, ela vem dentro desse processo da diáspora, né, com os colonizadores portugueses, e essa história ela foi se tornando dentro desse processo, como eu falei no início, sendo escrita por homens brancos. Então, quando você pega um homem negro, que tem uma outra sensibilidade, que vai escrever a partir da história, naquilo que você se sente como pertencimento, né? Que quando eu comecei a pesquisar, eu tive muito cuidado com isso, que eu queria primeiro me entender, né? Me reconhecer como negro, que até então eu não me reconhecia. Esse é um processo de letramento, né, que a gente precisa fazer. E aí eu comecei a pesquisar justamente a escravidão, a ampla escravidão, justamente por causa disso, né? Para poder entender como que foi esse processo tão doloroso no Brasil. Carlos, e dentro das suas pesquisas, dessa história das famílias, você esbarrou também com essa questão da escravidão, a questão quilombola? Como é que foi no seu estudo quando você encontrou essas origens? Eu tenho, na genealogia, né, que é o estudo das famílias e suas ramificações, a gente vem fazendo alguns paralelos. Como o meu projeto de estudo ele vai de 1920 para baixo, por quê? De 1920 para cá, todo mundo já sabe quem... Quer dizer, a maioria das pessoas sabem quem era, pelo menos, seu avô, em outros lugares. Quando eu cheguei na região dos lagos, ninguém sabia, mal sabia quem era o seu avô. E só conhecia, às vezes, na questão buziana específica, então, só se conhecia por apelidos. Que em Búzios é muito comum, Búzios, Arraial do Cabo, apelidos. Então, ninguém sabia o nome de seus avós. E a gente começou a mudar isso, eu conjuntamente com um amigo que eu tenho em São Pedro, Davi Monteiro, a gente começou a aprofundar os estudos de genealogia e fomos aumentando gradativamente a árvore genealógica. Quando nós começamos a impulsionar, tinham 5.000 pessoas e hoje tem 23.000. Então é muito difícil que uma família hoje não esteja contemplada na nossa árvore genealógica. E desse processo da escravização, tem uma coisa que é muito peculiar. Você não encontra os registros. Por quê? Porque só tem um nome. A pessoa só tinha um nome. Era Everaldo, filho de Maria Preta e João Preto. Como é que você vai ligar essas pessoas com um sobrenome de família, com uma herança de família? Você fica com um estudo muito restrito. Então, é uma dificuldade muito grande você falar de genealogia do povo preto. Esse foi um processo muito danoso para a gente chegar até as origens. E quais foram as suas principais ferramentas de pesquisa? Foto, livros, documentos, quais foram as suas principais ferramentas para montar esse mapa, essa árvore? Sim. Até 2011, antes da Lei de Acesso à Informação, era impossível se fazer esse tipo de estudo. Porque você não conseguia livros, nada era disponibilizado, você não tinha acesso, e a partir de 2011, os estudos ganharam uma proporção muito maior, porque você
já teria mais condições de pesquisar. Então, as fontes principais eram as igrejas, né, as concentradoras, no caso, Araruama, Cabo Frio, todos pertencem à cura diocesana de Niterói. Então, todos os livros de todas as igrejas da região de Cabo Frio para lá, Maricá, Cabo Frio, Saquarema, todos foram para Niterói. Então, o processo ainda aumentou, porque as pessoas da região dos lagos, elas já não tinham mais os livros para acessar. Então, só se tinha em Niterói. E antes de 2011, ninguém podia pesquisar. Aí que a gente foi avançando, a partir de 2011, pesquisando em livros, muitas das vezes livros empoeirados, livros que desmanchavam na mão. E pesquisando, eu sou pesquisador de escrever em papel. Então, eu tenho guardado em casa vários manuscritos meus, que eu achava um nome interessante das famílias, eu pesquisando a família daqui, né? Achava um nome interessante, um sobrenome, eu ia anotando todos os sobrenomes e ia fazendo as ligações com aqueles sobrenomes, e todo sobrenome que eu achava igual àquele, botava a data, de onde veio, e eu juntei mais ou menos umas 100 folhas escritas de 2 linhas, com óbito, nascimento e casamento. E assim eu fui catalogando todas as famílias. A dificuldade ainda é com o povo preto. Não tem. É só um nome. Eu tenho até guardado um inventário de 1828, que as pessoas só tinham um nome. Então, como é que você vai fazer para você ligar aquele nome a alguma família? Porque tinham muitos homônimos. Os nomes iam se repetindo. Aí, essa foi a grande dificuldade. Achar esse povo. Outras famílias famílias brancas de alguma relevância era mais fácil, porque as pessoas faziam questão de terem seus nomes nos livros. Você pega um registro de uma família preta, era 1, 2 linhas. Registravam 10 numa página, 10. Num livro aberto são 2 páginas, né? Página e verso, eram 20 registros, ao passo que de famílias brancas eram 2 registros de cada lado, ou 3. Então você ali já tinha esse apagamento lá de trás. Falta de informações. O maior ícone da história da região, que é o Teixeira e Souza, o registro de óbito dele até 2018 ninguém tinha. Eu achei esse registro com 4 linhas num livro da Cúria de São Cristóvão. Então você vê como é um processo de apagamento. Uma pessoa que foi o primeiro romancista brasileiro, considerado o primeiro romancista brasileiro, em seu registro de óbito, tem 4 linhas e quase que você não acha, porque ele estava lá no meio de um monte. Então essa é a dificuldade, né? Pierre, falando dessa questão da história do povo preto, eu queria que você falasse um pouco sobre as características da escravidão aqui na região dos Lagos. Era diferente de outras regiões? Como era essa característica da escravidão aqui na região dos Lagos? Não foi muito diferente, né? Eu sempre costumo dizer que o processo de escravidão aqui ele foi muito mais doloroso do que nos grandes centros, né? Porque a gente tem que ter uma compreensão que quando você está no interior, praticamente você não tem nenhum tipo de acesso. Por exemplo, se você está na grande capital, né? Ali você está no centro, onde você tem Câmara Municipal, onde você tem polícia, né? Trazendo para essa realidade. E imagine você estar dentro de uma fazenda satélite que pertencia a Campos Novos, por exemplo, lá na Grisa, no século XIX, onde só o Senhor era redentor de tudo o que acontecia. Você podia matar uma pessoa escravizada, jogava no fundo do quintal que nada daria, né? Então, para acontecer uma intervenção aqui, era só se acontecesse uma coisa muito grave, né? Eu tenho relatos, por exemplo, de documentos que eu li lá no Rio, que o Pelourinho aqui, né, no século XVIII mais ou menos, as pessoas apanhavam tanto aqui, né, que precisou ter uma intervenção do Rio de Janeiro para que diminuísse a violência aqui, para você ver. Então eu costumo dizer que o interior, as pessoas sofriam muito mais porque não tinham, né, de certa forma, essa proteção da lei, como por exemplo era na capital, no Rio de Janeiro, na Praça 15, que também tinha um Pelourinho, né, o antigo terreiro do Polé que tinha ali. Então as pessoas eram mais vistas.
Mas o processo aqui é doloroso por essa parte, porque você não tinha, apesar dos negros serem, né, objetos, serem apenas objetos, muitos deles, uma vaca muitas vezes valia muito mais do que um ser humano aqui, mas existia também esse cuidado, né, de se não tornar essa violência tão brutal, como aconteceu com a questão do Pelourinho aqui, né? Então, assim, aí, até trazendo uma questão que o Carlos Vermelho falou, que eu pesquisei muito também no Rio sobre essa questão quando eu fui fazer registro, né, de óbito, essas questões. Em todos os registros, né, não é só de nascimento, né? É o de óbito, é o de batismo e é o de nascimento, de casamento. No máximo 4 linhas, né? E é interessante que eu também tive essa percepção, porque quando é um homem branco, uma mulher branca, é padrinho, 2 padrinhos, padrinho de tal, fulano de tal, que é o tio, ou seja, faz-se uma lista gigantesca, né? Enquanto que o outro, pelo processo de apagamento, primeiro quesito, como o Carlos Vermelho falou, não colocar o nome do pai nem o nome da mãe por completo, né? Tipo assim, daqui para lá, ninguém vai saber. Morreu, se extinguiu. Então, esses processos de apagamento que está dentro desse registro também é uma forma dolorosa de você também apagar essa pessoa. É uma violência contra essa pessoa, né? Quando eu também comecei a fazer esse tipo de pesquisa, eu comecei a descobrir muitos lugares aqui em Cabo Frio onde as pessoas foram enterradas, as pessoas negras foram enterradas, que não existe nenhum livro, não existe nenhum registro que eu digo assim, se você vai hoje, por exemplo, numa Câmara Municipal, aqui em Cabo Frio você não consegue achar esses arquivos. A gente tem que sair daqui, né, Carlos? Ir para o Rio de Janeiro, passar às vezes dias lá no Rio de Janeiro pesquisando para que você possa encontrar toda essa documentação e esses processos que em Cabo Frio foi totalmente apagado, né? Fazendo com que as pessoas se tornassem invisíveis. Essa é a fala. Que a escravidão na região dos lagos, por exemplo, Araruama foi um grande polo escravizador aqui, né? São Vicente, né? Esses espaços aqui, né? Produção de café, cana-de-açúcar, mas a gente não ouve falar nesses lugares, né? E o apagamento ele é tão cruel que se você rodar as ruas de Araruama, Cabo Frio, quem são os homenageados? Os escravizadores, né? O nome de rua é o nome do barão fulano, o nome da praça de Cabo Frio é da Praça Porto Rocha, que foi um grande escravizador, né? Justamente para poder apagar esse processo doloroso que foi a escravidão aqui na região. Pierre, você falou da questão da Fazenda Campos Novos. Vocês podem contar um pouco sobre a história dela e a importância dela aqui dentro da região para entender esse panorama da escravidão? Sim. Bom, a Fazenda Campos Novos, ela foi cedida, né? Foi cedida para os jesuítas lá no século 17, 1600 e alguma coisa. Não lembro a data direitinho. 1630. Isso. Então, ela, por muito tempo, ela foi ocupada pelos jesuítas e os jesuítas não deixaram de prestar conta à coroa portuguesa, que foi quem cedeu para ele essa Sesmaria de Campos Novos, né, que ia até Ponta Negra, né, pegava toda essa região do Rio São João até Ponta Negra. E em 1759, por não prestar as devidas contas ao governo português, eles foram expulsos do país e as suas terras foram recolhidas pela coroa para ser leiloadas. Você vê, ia até Ponta Negra. Era tudo isso aqui. As confrontações eram às margens do Rio São João, que pega lá na bacia do Tornaíba, saía Rio Bacaxá, que saía lá em Rio Mole, depois ainda de Ponta Negra. Além de Ponta Negra, saía quase em Sampaio Correia, a Fazenda Campos Novos. E ela foi encolhendo. E em 1775, ela foi colocada em leilão pela coroa portuguesa e foi arrematada. Aí é que está o grande segredo disso tudo. Ela foi arrematada por um português chamado... ela foi comprada por um português chamado Francisco Gonçalves Porto, mas foi arrematada por um cidadão chamado Manuel Pereira Gonçalves. Por que isso? O Francisco Gonçalves Porto estava em Portugal e ele tinha um filho nascido no Rio.
E esse filho foi estudar em Portugal. Então ele comprou esta fazenda, mandou o dinheiro. Esse Manuel Pereira Gonçalves arrematou a fazenda no leilão com o dinheiro do Francisco. E assim tem-se na história que foi o Manuel Pereira Gonçalves o comprador da fazenda Campos Novos, mas é um grande engano. A única publicação que consta esse nome Francisco Gonçalves Porto é uma do IHGB, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, escrito por Joaquim Norberto, em 1844. Olha quanto tempo passou. É a única. Ninguém tem esses escritos. Essa pesquisa, ela deveria ter sido feita lá atrás, mas isso não foi feito. E essa fazenda, ela era um grande polo de distribuição de tudo, de mercadorias, era um entreposto de gado, de agricultura, era tudo. A fazenda tinha uma vida própria. A sede dela era onde? Na fazenda Campos Novos, que fica ali em Tamoios, às margens da rodovia hoje, né? Então, essa fazenda, muita gente também não sabe, ela foi arrematada, repetindo, arrematada pelo Manuel, mas ela foi ocupada pelo filho do dono, né? Que se tornou dono com a morte do pai. O nome dele era Antônio Gonçalves Porto, que ele era cirurgião-mor em Portugal, né? Se formou lá e veio para cá. Mas na relação de compadrio, ele separou da mulher que ele tinha, que é chamada Rosa, e casou com a filha do Manuel Pereira Gonçalves, chamada Engrácia. Nessa relação de compadrio, como o Manuel foi o arrematante, mas não dono, ele, logicamente, deixou um vínculo, que era a filha dele, Engrácia Maria da Porciúncula, que se casou com Antônio Gonçalves Porto, que passou a ser o dono dessa fazenda. Nesse interim, essa fazenda já tinha recuado de Ponta Negra para as margens do rio Bacaxá, apenas aqui, que vai mais ou menos até o pedágio da Via Lagos. É a referência maior. A fazenda Campos Novos, ela vai do pedágio da Via Lagos até as margens do rio São João. E o fundo, Lagoa de Juturnaíba. Em 1820, nesse casamento do Antônio com a Engrácia, foi constatado que a Engrácia era estéril, que ela não concebia. E até faço uma relação com um filme que eu assisti chamado Vazantes. Existia na fazenda uma escravizada que o Antônio teve com ela um filho. E o que me fez achar o registro desse filho? O Antônio Gonçalves Porto foi quem fez a declaração de batismo desse filho com essa escravizada. Não como pai, mas ele foi o declarante. E ele cede esse filho para um casal, que seriam os padrinhos. Aí botou lá uma quantia, como se eles tivessem comprado esse bebê, né? E esse bebê foi criado no Rio de Janeiro, estudou no colégio, no Seminário São José, e voltou para a fazenda como filho do Antônio Gonçalves Porto, que era o proprietário da fazenda. Então esse é um dado que não se tem nos livros. Isso eu consegui como? Estudando, gastando dinheiro de um carro, gastando dinheiro de contas, gastando dinheiro de viagens, deixando de pagar até contas particulares minhas para poder chegar, porque a história foi me instigando a querer avançar mais e mais. E isso vai estar num livro que vai ser lançado agora em 2025, contando toda essa saga dessa fazenda Campos Novos. Então, voltando a esse casal, que foi importante, e esse filho, esse casal, como eu disse, eles não tiveram filhos por ela ser estéril. Ele teve filho com a escrava. Esse filho que nasceu foi batizado de Joaquim. E ele foi o grande padre Joaquim Gonçalves Porto, que foi dono da Campos Novos 43 anos, titular da Campos Novos. E a Engrácia, que era madrasta, foi a tutora dele enquanto que o pai morreu em 1828. No testamento, ele deixou a fazenda para esse padre, que era preto, e a esposa como inventariante e tutora do filho dele.
Então ele recebeu todo esse legado do pai. Agora tem mais uma coisa que ninguém sabe. Não existia só a fazenda Campos Novos. Eles tinham também uma grande fazenda em Juiz de Fora, que eu estou lutando para chegar a essa fazenda, que era uma fazenda muito grande, que eu tenho cartas escritas, eu tenho bastante documento, mas eu me fixei um pouco aqui, mas eu vou voltar. Porque eu soube também que um dos parentes lá atrás tentou ir atrás para conhecer essa história e foi assassinado lá em Juiz de Fora. Então era coisa nesse nível. Esse Joaquim, que em seu registro de óbito, lembra que eu falei que os registros tinham 2 linhas? Eu estranhei que esse registro começava numa página e terminava na outra. E fazendo questão de dizer como foi. E exatamente no dia 6 de agosto do mês que nós estamos, no dia 6 de agosto de 1809, nasceu esse escravizado, que recebeu a alforria que uma amiga minha chama de alforria de pia. Eles eram, no ato do batismo, eles já eram alforriados. Aí, esse escravizado foi alforriado de pia, né? Nesse batismo de pia, e a mãe também alforriada no mesmo ato, por ter concebido um filho que ele tanto queria. Então é aí que começa a nova história da Fazenda Campos Novos, porque o Joaquim foi para o Rio, estudou e voltou como grande dono, um homem preto, dono da maior fazenda, a maior elite, a maior fortuna da região dos lagos pertencia a um preto. Ninguém sabe disso. Onde é que estão os livros de história contando isso? Que ninguém sabe. Pierre, eu queria que você fizesse diante de todo esse conteúdo, né, você trouxesse para a gente qual a importância de entender isso, qual a importância hoje para os jovens, hoje para a comunidade, para as periferias, de entender e reconhecer essa história, como ele está falando, o destaque, a posição social que um homem negro teve naquela época, por que é importante as pessoas hoje saberem dessa informação, para terem consciência hoje do dia a dia da vida delas? Sim, é extremamente importante, né? Quando o Carlos Vermelho me contou essa pesquisa na época, me falando, né, sobre essa questão, e você compreender que no século XIX um homem negro se torna um dos homens mais ricos da região dos lagos, né? Isso nos traz um reforço que a gente precisa entender muito mais sobre o nosso processo de história, né? O que a gente precisa aprender. Porque quando a gente vai para a escola, a gente estuda a Grécia, né, todo o continente europeu, e a gente não estuda a nossa própria história, a nossa raiz, o lugar onde a gente vive, né? Então, esses processos, quando a gente fala desses processos históricos da nossa região, como o padre Joaquim, como Teixeira de Souza, outros homens negros que viveram nesse lugar, eu acho que a gente precisa fazer uma releitura, né, nas escolas, para que as crianças comecem dentro desse processo, entender como foi o processo, principalmente de escravidão, porque para a gente que é pesquisador já é difícil a gente ter acesso a essas questões, né, Carlos? É muito difícil para a gente ter acesso. Imagine as pessoas que estão no entorno, né, as crianças nos livros. Apesar de existir a lei, né, que incentiva o ensino de história da África, a gente quase não vê isso, né? É muito difícil você ver uma escola que pratica esse ato. Então, trazer esse recorte de que um homem negro no século XIX foi um dos homens mais ricos da região dos lagos, né, da época, isso é muito importante, porque você reforça, né, essa questão que a gente sempre fala, né, do poderio não somente do homem branco, né, mas que outras pessoas também poderiam ter essa possibilidade. Então, assim, é extremamente importante que os livros sejam revistos, né, esses livros eles estejam mais dentro da escola, que outras pessoas possam palestrar, né, que educadores. Eu cheguei ano passado a fazer algumas formações de professores, fiz aqui em Araruama, fiz em Guaba, fiz em alguns lugares, trazendo justamente a questão da escravidão. E por incrível que pareça, Carlos, a grande maioria dos lugares onde eu ia, as pessoas não tinham noção dessa questão da escravidão aqui na região dos lagos, principalmente quando eu cito a sua pesquisa, que é do padre, né, Joaquim Gonçalves Porto, dessa potência que ele tinha como homem preto, né, apesar de ser, né, dentro do processo que a gente fala que era, naquela época ele tinha várias pessoas escravizadas também sob sua tutela, porque ele herda isso,
dentro do seu processo, a gente precisa também falar sobre isso, né? Que ele herda todo mundo. Ele herdou todo esse patrimônio. Ele herdou todo. Ele não podia simplesmente jogar isso fora. Do fora, né? Mas existe um outro processo que o Carlos pode explicar depois sobre a questão, né, da libertação desses povos, né? Dessas pessoas. Então, a gente entender isso dentro desse processo é muito importante para a área pedagógica, para as escolas, né? Seja ela de ensino fundamental, ensino médio e até mesmo nas faculdades. Eu já estive numa faculdade falando sobre essa questão também, e as pessoas que estão dentro dos processos acadêmicos, elas não têm noção de como foi nem o processo de escravidão aqui, quando chegaram os primeiros escravizados aqui. Né? Nos livros não tem isso. Sim. Nos nossos livros não tem isso. Eu tentei pesquisar em livros de história da região, e os livros têm bastante conteúdo, não vou dizer que não tem, mas a história ela não bate com a história documental, ela é uma história paralela. Então, dentro desse processo, o padre Joaquim, ele foi escravista e sofreu o mesmo processo do pai, que o pai tinha uma esposa que era estéril. E ele não podia ter esposa, mas mesmo assim ele teve filho. E um filho dele foi criado em Búzios. Por quê? Búzios, antigamente, tinha essa coisa de ser de difícil acesso por terra, tinha mais acesso por mar, não tinham boas estradas, não tinham meios de transporte adequados. Então ficava mais fácil você criar alguém dentro de uma aldeia pequena, sem muito acesso. E Búzios foi usado para esse fim. Ele foi usado para filhos de religiosos, foi usado para abrigar filhos de fazendeiros que tinham filhos ou com indígenas ou com escravizadas. E isso é um processo que envolve as entidades religiosas também. Por exemplo, pouca gente sabe que o convento Nossa Senhora dos Anjos, né, dos franciscanos em Cabo Frio, eles tinham escravizados. Uma escravizada do convento teve uma filha. Essa filha foi esposada por um padre do convento. E hoje é uma das maiores famílias e mais relevantes da cidade de Cabo Frio. Um primeiro filho desse casal, dessa escravizada que foi alforreada com esse padre, ficou na cidade de Cabo Frio. E ele levou essa preta forra para uma fazenda que ele tinha na região de Campo dos Cavalos, que fica na periferia de Cabo Frio. E lá ele tinha essa casa e tinha também uma capela onde ele fazia batizados. Olha só como são as ligações. Uma das maiores famílias da região dos lagos, ela vem a nascer de filhos desses dois padres. O padre Luís de Santa Rosa, de Cabo Frio, com o padre Joaquim Gonçalves Porto, da Fazenda Campos Novos. Eles casaram dois casais de filhos. Cada um tinha um casal de filhos, né? Casaram esses dois filhos. E vem uma legião de pessoas, filhas de escravizados. O primeiro filho do padre Santa Rosa ficou em Cabo Frio. Os outros 3 foram para onde? Que eu falei? Búzios. Búzios se tornou o lugar ideal para se criar essas pessoas que eram frutos de casamentos que não podiam ser expostos. Né? Um casamento de um religioso, nenhuma família branca, nenhuma família de poder iria aceitar uma filha sua ter filhos com um religioso, com um padre. Mesmo eles sendo seculares, né? Nenhuma família iria aceitar. Então eles normalmente se casavam ou com pessoas de famílias ignoradas, de pais ignorados, ou então ou com indígenas ou com escravizados. E a gente... Pode falar, Só complementando a fala do Carlos, é importante a gente frisar aqui também, Carlos, porque as ordens religiosas que tinham na região, elas eram as ordens que mais tinham pessoas escravizadas. Ele citou, por exemplo, o convento, que eram dos franciscanos. Os franciscanos eles tinham voto de pobreza. Eles não compravam pessoas escravizadas.
mas eles ganhavam. Eles Ganhavam. ganhavam muitos africanos para poder trabalhar. Tipo, se você pertencia à ordem franciscana em Cabo Frio, você era devota, se você achava que você tinha recebido um milagre, você tinha que cumprir uma promessa, você pegava um ou dois africanos e você doava para os franciscanos, ao contrário das outras ordens que poderiam comprar. Mas como ele tinha esse processo de voto de pobreza, que não tinham dinheiro, eles ganhavam. Tanto que no convento existem centenas e centenas de pessoas escravizadas que estão enterradas ali, no átrio, né, nos fundos do convento, né, que sempre houve uma menção que aqui nunca houve pessoa escravizada, nunca houve ninguém preto, nenhum preto. O único preto que eles falam que foi enterrada lá era uma senhora que tinha lá em Cabo Frio, que tinha problemas mentais, e que porque o cara, ele era um cara muito poderoso na época, pegou e ela foi enterrada lá no cemitério do convento. E através das minhas pesquisas, né, eu achei muita documentação falando justamente completamente o contrário, né? Ali é um lugar negro, um cemitério negro, onde existem muitas pessoas que foram escravizadas e foram enterradas ali no convento Nossa Senhora dos Anjos. Pierre, e vindo um pouco agora, trazendo um pouco essa história para mais perto, nós temos populações remanescentes desses quilombos que eram dessa fazenda aqui da região. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quais são os quilombos que nós temos hoje na região dos lagos e como vive hoje essa população remanescente nos quilombos da região dos lagos? Hoje nós temos um total aqui, são 12 quilombos na região dos lagos, né? Que São Jacinto acabou de ser contemplada agora, né, pela Fundação Palmares, sendo mais um quilombo na região dos lagos, né? Então, basicamente todos eles saíram, como o Carlos Vermelho citou, são oriundos da Fazenda de Campos Novos, porque a gente precisa entender que existia a Fazenda de Campos Novos, que era a Fazenda Central, né, que era um entreposto realmente entre Campos de Goytacazes e Rio de Janeiro, que tudo se passava por ali, e nós tínhamos também as fazendas satélites, né, Carlos Vermelho? Sim. Eram centenas e centenas de fazendas que pertenciam a Campos Novos. Todas as fazendas pertenciam a Campos Novos. Então, quando a gente fala nessa questão do campesinato, desses quilombos, né, que eles são oriundos desses processos do desmembramento da Fazenda de Campos Novos, eles surgem através disso. Tanto que a maioria dos quilombos daqui, os nomes deles basicamente vêm das fazendas, exatamente das fazendas aonde eles pertenciam, né? Por exemplo, Baía Formosa, né, entre outros quilombos que existiam nesses espaços, assim. Eu acho que Baía Formosa está um pouco fora desse contexto de Fazenda Campos Novos, né? De onde ele é hoje, fica fora da área. Mas ele também tem os remanescentes, porque a Campos Novos tinha uma fazenda que era chamada Fazenda do Banco. Fazenda do Banco, ela ficava entre José Gonçalves, que era o mar, e o continente, né? Ela ficava ali mais ou menos onde tem hoje a Estrada de Búzios. Fazenda do Banco pertencia à Fazenda Campos Novos e era uma das maiores, né? E essa fazenda depois foi mudando de nome, passou a ser Fazenda Baía Formosa. Então, alguns escravizados realmente podem ter migrado para a formação do quilombo da Baía Formosa. E como que esses quilombos se formaram? Em que período da história eles se formaram e como eles se formaram na época? Bom, todas as fazendas da Campos Novos, que eram várias, tinham 16 núcleos fazendários a Campos Novos, 16. Cada uma delas tinha uma sede, e cada sede tinha os seus escravizados. Então, hoje, o número de quilombos que tem é inferior ao que deveria ter, porque cada núcleo de escravizados seria uma fazenda. Por exemplo, nós temos Fazenda Botafogo e Fazenda Pai Domingos, que hoje chamam de Caveira, mas o nome original da Fazenda Caveira era Fazenda Pai Domingos lá atrás. Então, Fazenda Pai Domingos era um quilombo. Fazenda Botafogo era outro quilombo. Hoje em dia, eles estão unificados como Fazenda da Caveira, mas eram duas fazendas completamente distintas, com suas direções distintas. Tem Batelão, tem Angelim, Araçá, todas essas eram fazendas. Fazenda Tauá, Fazenda... São muitas, né? Santa Cecília, Fazenda do Rumo, Fazenda do Retiro.
tinha um engenho, né, que depois, hoje é conhecido como a Grisa, mas era o engenho da Fazenda Campos Novos, ficava lá, onde hoje é a Grisa. Para vocês terem ideia, a Lagoa de Juturnaíba pertencia à Fazenda Campos Novos e está no inventário da Fazenda Campos Novos. Todas as casas ao redor da Lagoa de Juturnaíba pertencia à Fazenda Campos Novos. Eu não sei em que momento isso deixou de ser. Então, se tinham 16 núcleos fazendários, teriam que ter pelo menos 16 quilombos. Então, estão faltando quilombos, na verdade. Carlos, Porque houve um processo também, no início do século XVIII, de caça aos quilombos aqui na região dos lagos. Muitos quilombos foram extintos pela coroa. A gente tem um grande exemplo que é o quilombo de Bacaxá, né, que deu início a essa caça aos quilombos, porque o quilombo de Bacaxá foi um quilombo muito ativo aqui na região dos lagos, do século XVIII, início do século XVIII, que a princípio eles só começavam a assaltar as fazendas para poder se autossustentar, sustentar os quilombos aqui da região. Até um dia que um desses pessoas aquilombadas matou um grande fazendeiro aqui em Bacaxá, que era muito influente no Rio de Janeiro, muito influente na coroa, e isso foi um estopim para que a coroa fizesse um decreto para caçar todos os quilombos que estivessem fora das fazendas. Então começou-se um processo de caça a esses quilombos da região. Nós tínhamos o quilombo de Bacaxá, o quilombo da Rainha Maria, o quilombo do Rei João, que ficava aqui no Araçá, ou seja, então dentro desse processo que o Carlos está falando, de repente esses quilombos que foram extintos, que não estavam dentro de um processo de campesinato, que a gente fala que são os quilombos que nasceram de dentro das fazendas, que eram os quilombos chamados quilombos rebeldes, né, pode ter acontecido isso. O apagamento desses quilombos, porque eles foram caçados, muitos foram dizimados e muitos outros eles foram levados para o Rio de Janeiro, foram presos, como foi o caso da Rainha Maria, né, que foi presa, foi levado para a cadeia e morreu lá na cadeia, assim, entendeu? Então, de repente, esses 16 ou muito mais outros quilombos que poderiam já existir, né, entraram desse processo de aniquilamento. Pierre, esses quilombos se formam no final do processo de escravidão, ainda dentro do processo de escravidão. Quando esses quilombos se formam, em que período? No fim da escravidão ou ainda dentro do período de escravidão? Os quilombos que tem aqui na região, até cortando aqui a fala do Pierre, eles se formam bem após a escravidão, já no século XX. Nós não temos, eu não tenho registro de quilombo do século XIX. Você tem algum? Eu não tenho. Então, eu acho que isso foi uma consciência que se formou, né, até por um processo de enfrentamento que alguns fizeram a partir de 1930 e 40, quando a propriedade da Campos Novos foi dizimada. E como é que foi esse apagamento para não se ter tanto? As sedes dos quilombos, das fazendas da Campos Novos, por um processo de apagamento, que não vou entrar nesse tema hoje, que foi um processo de fraude fundiária, que envolve muita coisa, a primeira providência era destruir as sedes, para você perder a referência de local. Então, isso tudo foi sendo destruído. Você vê que se fala Fazenda Botafogo. Mas cadê a sede? Cadê algum resquício da fazenda? Todos foram destruídos, para justamente não se ter a referência daquele núcleo fazendário. Então, por isso que as pessoas também não conseguem se entender como quilombolas, porque elas hoje estão longe de um lugar que elas não sabem nem onde é. Então, por isso que tem pouco. Mas foi tudo feito já no século XX, de 1930, mais ou menos, para cá. Que é o que eu tenho de estudo. Não sou profundo conhecedor, tá? Isso não é minha área de estudo é genealogia, mas dentro do que eu vi em registros falando, é de 1930 para cá, culminando aí nos anos 50, 60. Da formação dos quilombos, né? E como vive hoje a população que mora nessas regiões? Eles sofreram vários processos violentos de afastamento de suas áreas originais, né? A gente tem que reconhecer isso como um processo que foi mesmo de destruir qualquer vínculo com a terra onde eles nasceram. E hoje, muita gente até tem dificuldade de se reconhecer como quilombola porque eles não sabem, perder a referência do local
para eles se intitularem quilombolas. Então, eles precisariam se reconhecer. Mas, para isso, precisa de um estudo genealógico. Onde é que nasceu? Quando a pessoa nasce, lá no registro vem dizendo, nascido no lugar tal. E você vai pegando aquilo ali e vai voltando. E se aquilo fosse repetindo, você tem ali uma caracterização de que aquela família, aqueles indivíduos pertencem a uma família oriunda daquele local. E ali você começa até a constituir essa questão do quilombo. O único quilombo que eu consegui fazer todo um estudo genealógico até hoje foi o quilombo da Baía Formosa. Eu estou ainda aguardando, eu me coloquei à disposição dos outros quilombos para fazer esse estudo genealógico. Logicamente, teria que ter um tempo, mas ainda estou esperando os convites para ir lá e tentar implantar essa metodologia para que hajam até mais, que deveriam ter mais, né? Porque tem lá no Preto Forro, foi um que se estabeleceu por ordem do governo, né? É o único titulado que nós temos. E outros em processo. Acho que Baía Formosa está entrando em processo. Mas o único quilombo titulado da região é o Preto Forro, que foi instituído por lei. Os outros estão buscando titulação. Então, até esse reconhecimento é difícil. Então, acho que um estudo genealógico resolveria essa questão. E isso que a gente precisa fazer. E é um estudo que está à disposição, né? Precisa, lógico, de algum investimento para se fazer isso, mas é um estudo que dá para caracterizar. Porque não adianta você chegar hoje e falar, eu sou quilombola do Retiro. Tá, cadê o registro da sua família lá no Retiro? Para pelo menos você ter uma base referencial, genealógica, para instituir que você realmente é daquela comunidade. Não tem. Se você tiver isso, avança. Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. Quando a gente fala de todo esse processo de pesquisa da história, pesquisa das famílias, qual o apoio que vocês têm com relação a isso, com relação ao poder público? Com relação ao poder público federal, estadual, municipal, que tipo de apoio vocês têm? Vocês participam de algum projeto de lei de incentivo? Conseguiram alguma coisa com relação a isso? Vocês têm algum apoio? Como é que está a realidade hoje para vocês com relação a verba para pesquisa, verba para estudo, que é muito importante? Então, eu pesquiso a escravidão desde 2015, né? Foi quando eu comecei a estudar a ampla escravidão, né? Puxando lá da Mesopotâmia e trazendo isso. E sempre dentro desse processo, até os dias de hoje, né? 2015, até os dias de hoje, eu nunca tive um centavo de poder público, iniciativa privada. Todo o meu trabalho, tudo que eu vou ao Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tudo que eu vou fazer é com meus próprios recursos, né? Por vários motivos, né? Um deles foi que eu falei a você que eu sou um apaixonado pela história. E eu queria muito, e eu quero muito que essa história ela venha atingir a outras pessoas. Eu quero compartilhar essa história com outras pessoas, né? Porque a gente costuma dizer que o que a gente tem hoje, como historiador e pesquisador, a gente precisa devolver para outras pessoas, né? Então a gente devolve, né? Para que outras pessoas também possam ter esse processo de reconhecimento. Mas assim, dinheiro, zero. Se alguém quiser financiar uma pesquisa, quiser nos ajudar, a gente está de braços abertos. Porque eu acho extremamente importante. Talvez alguma pessoa está ouvindo, está falando, poxa, mas que bobeira, né? Falar sobre isso. A gente está falando da nossa história. Porque a gente tem a presença do negro aqui na região a partir de 1620, né? Quando chegam os primeiros escravizados aqui na região dos lagos, para substituir a mão de obra indígena, que eram os indígenas que faziam todo esse processo, salineiro, de engenhos. E quando houve a Guerra de Salema, quando Salema vem para cá, Antônio Salema, para dizimar a Confederação dos Tamoios, que a maioria foi dizimado, eles não tinham mais mão de obra, só tinham aqueles indígenas que já estavam escravizados, né? Que eram catequizados, que estavam dentro desse processo. Eu falei assim, gente, mas agora como é que a gente vai fazer? Nós temos engenhos, nós temos fazendas, nós temos salinas, nós temos tantas coisas, como é que a gente vai fazer? Então aí se introduz o africano, a partir de 1620, na região dos lagos. E interessante que os primeiros africanos que chegam aqui vieram para trabalhar aqui na salina dos padres de Araruama, né? Eram os beneditinos que tinham aqui.
vieram para trabalhar nas salinas deles e outros foram para trabalhar em Maçambaba, justamente para substituir essa mão de obra. Então é muita história, sabe? Quando a gente fala sobre a questão afro-indígena, a gente está falando de uma história que a gente poderia ficar aqui dias e dias e dias falando. Então por que a gente não pode, né, ter um incentivo para colocar essa história em prática, né? Tornar essa história um pouco mais pedagógica, né? Trazer essas informações para outras pessoas também. Então, assim, eu respondendo a sua pergunta, eu nunca tive nem um centavo de ninguém. E você, Carlos? Bom, eu tive ajuda do meu carro, de 2 carros, tive ajuda de conta bancária, tive ajuda de uma empresinha que eu tinha com a minha esposa, e esses foram os incentivos que nós tivemos. 2 carros foram embora, uma empresa vivia para pagar os nossos custos de viagem, nós gastamos, nós sempre anotamos, ela era muito ferrenha nisso, até onde eu contei, a gente já tinha gasto quase 300 mil reais. Deixamos de viver por muitos anos para hoje a gente em 20 minutos conseguir falar alguma coisa em 1 hora. Mas isso foram necessários praticamente 10 anos. Desde 2014 fazendo isso. 10 anos estudando. 10 anos gastando dinheiro e muito dinheiro do próprio bolso. Que eu sou morador de Niterói. E toda semana, ou de 10 em 10 dias, a gente vinha à região dos lagos para tentar entender. Mas nos livros não tinham nada. As informações que a gente tinha eram poucas, então a gente teve que pagar. Pagamos muito documento para tirar. Temos um acervo maravilhoso de documentos. E isso agora vai virar um livro em 2025. Vai virar livros. Porque são muitas histórias da região, mas não vai ser um livro acadêmico, porque na academia nós não achamos nada. Em livros acadêmicos não tem nada da história real que a gente pesquisa. Tem pouca coisa que a gente pode aproveitar de documentação, porque a história da região dos lagos é uma história apagada, isso eu posso afirmar pelos documentos que eu tenho. Então, só para citar, quando eu estava pesquisando esse padre Joaquim Gonçalves Porto, eu li num livro premiado que ele era um pretenso dono da Fazenda Campos Novos. Eu tenho o inventário, tenho o testamento, ele como herdeiro do pai que era o dono. Então ele não era pretenso. Mas se você ler um livro acadêmico, está dizendo que ele era um pretenso dono. Não estou dizendo que essas pessoas fizeram isso de maldade. Mas se a gente já reviu a questão política, de direitos políticos, se a gente faz revisão de tanta coisa, por que não se fazer uma revisão da história acadêmica? A academia precisa também dar voz aos pesquisadores que pesquisam raiz, porque a história hoje da região dos lagos é uma grande mentira. A gente precisa consertar isso. A gente tem uma história de um afrodescendente, Teixeira e Souza, o primeiro romancista brasileiro, que nos livros acadêmicos ele consta como filho de comerciante português. Ele não é filho de comerciante português, ele é filho de 2 pessoas pretas forras. Isso tem que ser reverberado por todos. Teixeira e Souza não é filho de comerciante português. Então isso a gente precisa. Esse é um dos livros que eu vou fazer. A história genealógica de Teixeira e Souza. Eu vou fazer com os meus recursos, para não ser encabrestado por ninguém, a genealogia de Teixeira e Souza, que vai me custar mais um caminhão de dinheiro. Mas eu vou fazer. Mas hoje, através das leis de incentivo, você não consegue enquadrar o seu trabalho dentro de nenhuma lei? Hoje, a partir de 2023, passou até a ser possível, mas antes não tinha como. Se falar de cultura, se falar de gasto com conhecimento, era uma coisa muito difícil. Hoje tem muitos editais que a gente pode estar participando. Então eu vou tentar utilizar algum desses. Mas eu acho que o poder público regional podia fazer isso. Ver quem tem a capacidade de fazer isso e incentivar, mesmo que tivesse que fazer um concurso para receber essa verba. Eu acho que a cidade
que tem o maior ícone da história do país, que é Cabo Frio, deveria incentivar as pessoas que estudam Teixeira e Souza a ter um apoio financeiro para que se conserte uma história que está errada desde 1912. 1812. Falar do maior ícone é estar reescrevendo uma história, reescrevendo a verdade, fazendo com que a história tenha valor. Eu queria, dentro desse contexto de trazer a história dessa população e de trazer a importância para poder entender como afeta a nossa vida hoje, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, seu trabalho voluntário lá no Coletivo Cultural Olhar da Perifa. Ah, bacana. De antemão, já mandar um abraço para todos lá do coletivo, a Tami Carvalho, o Dr. Guilherme, a Bia e a Fernanda, né, que são pessoas que são nossos braços lá, né. Então, o nosso trabalho, ele vem justamente para fazer esse contraponto, né, de que muitas pessoas entendem que cultura só precisa estar na praça central da cidade, né? Só precisa estar dentro dos espaços que são espaços coloniais. Então, a proposta do Coletivo Cultural Olhar da Periferia é justamente fazer totalmente ao contrário. Você levar a cultura para as pessoas que mais precisam, né? Que são as pessoas da periferia. Porque as pessoas da periferia, elas não se sentem pertencentes a entrar dentro de um museu. Muitas vezes elas passam na frente e não sabem que elas têm a possibilidade e o direito de estar dentro daqueles espaços. Então, o que o coletivo ele faz é isso, justamente trazer oficinas. A gente eu tive agora oficina de histórias, eu fiz oficina de história, teve oficina de teatro, a Tami está trazendo várias outras pessoas, convidando outras pessoas. Por quê? Para que as pessoas da periferia, dentro desse processo, se entendam como pessoas periféricas, mas que elas também tenham possibilidades, né, de trabalhar esses conceitos, que seja fotografia, que seja a história da cidade, a história regional. Eu sempre gosto de frisar muito sobre a história regional, né? Como o Carlos falou. Às vezes você ganha um edital lá, né, da federação, mas muitas vezes o município ele não faz a parte dele. Que é, cara, poxa, você fala sobre a história da cidade, né? Você fala sobre a história de Búzios, você fala sobre a história de Araruama. Poxa, vem cá na prefeitura, o que a gente pode fazer para você contar a história dos indígenas de Araruama, dos africanos daqui de Araruama, e você trazer isso pra gente? Porque a gente está falando da nossa própria história, né? Então o coletivo ele tem essa proposta de trazer cultura, né, para as pessoas da periferia, para que elas possam se entender que elas também têm esse pertencimento. Carlos, e para finalizar, eu queria que você falasse um pouco também do projeto que você faz da pesquisa das famílias de Búzios. Poxa, isso aí é a maior alegria que eu tenho, porque eu tive uma perda muito grande em 2022, eu perdi minha esposa, que era a maior incentivadora dessa pesquisa histórica e genealógica que eu faço, e eu achei uma cidade que me acolheu maravilhosamente, um povo maravilhoso que me acolheu, e eu resolvi criar um evento para contar a história de todas as famílias buzianas. E isso a gente vem fazendo dentro do nosso projeto Conversaria Búzios. Desde 2023, fizemos o primeiro evento em 2023, com a presença do Pierre, com a presença do Acieli Júnior. É um projeto onde a gente conta a origem de todas as famílias que hoje habitam Búzios, as famílias nativas, mostrando quem eram os primeiros a chegar na cidade, ou criados na cidade, de onde eles vieram, quais foram os primeiros casamentos, e sempre que possível, quando as famílias se interessam, a gente coloca numa árvore genealógica exposta todos os integrantes com foto, dizendo de onde veio, porque Búzios, antes da gente começar esse trabalho, lá em 2016, o buziano mal sabia quem era o seu avô. E hoje tem gente que tem a 10ª geração, tem famílias que eu cheguei a 1090 na genealogia. Então isso a gente conta uma vez por mês, lá na Praça Vodita, que é o nome da praça, não é Praça da Ferradura, mas alguns conhecem como Praça da Ferradura. Uma vez por mês a gente oferece um café caiçara, como se fazia antigamente, com batata doce, com banana da terra, em praça pública, um lugar aberto onde qualquer um pode ir, de qualquer jeito, vai de chinelo, de bermuda. Nós damos voz ao buziano para falar sobre as histórias particulares de cada um daquela família. E a gente traz também
pesquisadores, escritores, para levar conteúdo, porque é importante você não se prender só àquela questão da cidade, você trazer também conteúdos de fora que sejam de interesse. Sempre vai escritores, sempre vão escritores, já foi um teatrólogo, o José Facuri, já foi uma pessoa do poder público para falar sobre REURB, que é uma grande ferramenta hoje para a legalização de imóveis. Então a gente procura estar trazendo, hoje por causa da lei eleitoral, a gente teve que dar uma parada com essas pessoas do poder público, porque pode envolver questões da lei de relação. Mas sempre temos, agora no dia 31, teremos um episódio com a família Mureb, que é uma família libanesa. Vai ter uma escritora que escreveu um livro sobre Búzios, a Lígia Baeta. No dia 20, nós vamos tirar a conversaria, de onde ela sempre acontece, e vamos levar ao mercado do pescador, lá na Rasa, na Praça Quilombola da Rasa, e vamos fazer repetir a primeira edição da Conversaria Búzios na pérgola do mercado do pescador, que é um novo espaço para fomentação de cultura também. Está Carlos, convidada. Obrigada. Vocês dois E já estão convidados. Deixa pra gente a rede social para quem quiser conhecer mais do projeto. Nós temos o nosso Instagram, @conversaria.búzios sem acento. Conversaria, tudo minúsculo. Conversaria.búzios sem acento. E no Facebook nós temos Conversaria Búzios. E temos também um grupo, Grupo Conversaria Búzios no Facebook. Tá Por ótimo. enquanto são essas 3. Tá ótimo. E deixa pra gente também as suas redes sociais para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, te convidar para fazer uma palestra numa escola, numa empresa. Então, meu Instagram é Pierre de Cristo, tudo junto, com 2T, né? E eu vou deixar também do Coletivo Cultural Olhar da Perifa, que é Olhar da Perifa, né? @Olhar da Perifa. Segue a gente lá, dá uma força para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. E a gente estamos aí para poder devolver para vocês, socializar e fazer as pessoas entenderem, né, que a gente precisa compartilhar o que a gente aprende de uma forma muito dinâmica, para que as pessoas possam conhecer as suas próprias raízes. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. É muito conhecimento, é muita informação. Tenho certeza que a gente poderia conversar por mais horas e horas, mas com certeza a gente vai ter outra oportunidade de continuar e aprofundar. Você falou da questão da história indígena. Dá para a gente fazer um podcast só falando sobre a questão da história indígena na região, que realmente foi apagada também, né? A gente só tem ali uma urna, alguma coisa perdida no meio disso tudo, mas eu quero muito agradecer, quero parabenizar o trabalho de vocês dois, parabenizar o papel social de vocês dois como referência para a população hoje, para esses jovens negros que precisam se valorizar e se impor e lutar pelo seu espaço e reconhecer que eles já têm o espaço dele, é tomar posse disso. Então, eu quero agradecer e parabenizar muito o trabalho de vocês dois. Com certeza, vocês são referência para essa população. Tá bom? Muito obrigado. A gente Nós que agradecemos e eu convido a vocês, através da Rádio Costa do Sol, do podcast, para estar no dia 20/8, às 18 horas, no Mercado do Pescador, na Praça da Quilombola da Rasa. Nós faremos lá uma edição especial, editada, né, com edições de vídeo, porque o nosso não tem vídeo, é um projeto raiz, mas nesse nós vamos ter algumas edições de imagem para apresentar para a população da Rasa. Convido toda a população da Rasa para estar presente no Mercado do Pescador, dia 20/8, às 18 horas. Tá bom, tá ótimo. Fica então aí o convite. Eu quero agradecer também aos patrocinadores do Pod Costa, Engeluz Home Center, tudo que a sua casa merece, lojas em Cabo Frio, Búzios, Rasa e Unamar. E agradecer também a Prolagos, que é uma das nossas patrocinadoras, Nossa Natureza Movimenta a Vida. E acompanhe a gente nas redes sociais, toda semana, sexta-feira, meio-dia, tem episódio novo do Pod Costa com muita cultura, história, entretenimento e informação para você. Até o próximo episódio!